É uma pergunta grande, eu vou respondendo devagarzinho. Vamos lá. Tenho asma, mas durante vários anos apresentava crises apenas em alguns períodos do ano, decorrentes de gripes ou inflamações na garganta, fazendo apenas tratamento de crise na urgência. Então, já vou começar a responder a tua pergunta. Exacerbação da asma, de uma asma controlada parcialmente, é mais perigoso se você tivesse uma asma crônica e não exacerbada, porque existe um fenômeno chamado remodelamento brônquico. O remodelamento brônquico ele se dá justamente muito mais intensamente em pacientes que têm exacerbações da asma e que mantêm boa parte do tempo controlado do que pacientes que, de certa forma, mantêm aquele quadro arrastado de asma. Nenhum nem outro são bons, tá? Porém, é importante nós deixarmos claro que a exacerbação sempre vai ser uma opção pior. Os dois perfis precisam ser tratados de forma bastante adequada e que, de certa forma, funcione a longo prazo, né? O remodelamento brônquico, para quem não sabe, é justamente a troca do tecido normal por tecido cicatricial. Então, o paciente ele acaba tendo uma piora do seu quadro pulmonar por causa de uma questão restritiva. Porque você imagina, você sofre uma ferida na sua pele, né? Essa ferida, com o tempo, ela vai sendo substituída por queloide. Aquele queloide tem uma densidade maior do que a pele, não tem? A mesma coisa acontece no seu brônquio, no seu pulmão. Então, a partir do momento que você tem uma exacerbação, uma crise com um processo inflamatório, você então acaba tendo a substituição do seu brônquio por tecido cicatricial e você não só teria um quadro obstrutivo, mas passa a ter também um quadro restritivo, ou seja, você tem dificuldade de expirar o ar e dificuldade de expandir o ar. Tá bom? Então isso é muito importante nós expandir o pulmão com a captação do ar. Então isso é muito importante nós deixarmos claro. Acontece que no início da pandemia acabei sentindo sintomas de asma e busquei tratamento na urgência por várias vezes, mas sem sucesso até que um dos médicos me receitou a Alenia e me deu um encaminhamento ao pneumologista. Consumi o medicamento por um período, mas não me sentia curado e acabei voltando até a urgência, onde o médico disse que eu estava sofrendo de crise de ansiedade. Tudo bem, vamos lá. Após esse episódio, resolvi procurar o pneumologista que me informou que pela radiografia estava tudo bem e que eu continuasse tomando o Alenia. Hoje estou tomando o Alenia há 4 meses, mas não me sinto 100% como antes. Alguns dias, quando chega à noite, me sinto com um pouco de falta de ar. Se puder, gostaria que me tirasse essas 3 dúvidas. Devo procurar novamente? Olha, eu não quero questionar aqui conduta de colega, eu não estou a par realmente do que aconteceu e não vou falar sobre isso, tá bom? Vou conversar com você o que eu acho que poderia ser feito, não específico ao seu caso, mas vamos entender o seu caso como um caso hipotético. Será que posso estar tendo uma reação adversa ao medicamento? O que estou sentindo pode ser uma sequela do Covid? Tá. Deixa eu explicar para você, vamos lá. Quando a gente trata uma asma, primeiro a gente tem que entender se é uma asma alérgica ou não alérgica. A grande maioria das asmas são alérgicas. Sendo alérgicas, a gente precisa saber se é uma asma não eosinofílica ou eosinofílica, né? Porque aí o tratamento ele vai mudar um pouco também. Como é que a gente vai saber se você está com asma? Os exames de imagem são importantes? São, nos dão uma suspeita, mas não nos dão uma confirmação diagnóstica. Mas ainda conversando um pouquinho sobre o exame de imagem, entendamos que o nosso sistema respiratório ele se comunica, ele é interligado. Então, não adianta você tratar uma asma se você não investigar as vias aéreas superiores. Você tem que investigar o nariz, muito bem, ver se você está com uma hipertrofia nasal, com um quadro irritativo nasal, inflamatório, porque o quadro inflamatório nasal facilita a penetração de vírus, você pode ter gripes, você pode ter resfriados, inclusive o próprio Covid-19. O processo inflamatório nasal também facilita o aparecimento de pólipos nasais, faz com que o ósseo de drenagem, aqueles buraquinhos pequenininhos que nós temos que drenam do seio da face, eles acabem não conseguindo serem drenados adequadamente, as secreções do seio da face não consigam ser eliminadas adequadamente, isso leva a um processo de sinusite. Essa sinusite pode levar então ao aparecimento de cistos de retenção do seio da face. A sinusite crônica leva a um fenômeno chamado gotejamento pornasal. Olha como é complexo. O gotejamento pornasal
entra em contato com o pulmão, causa um processo irritativo, um broncoespasmo, e também a gente acaba engolindo essa secreção vai para o estômago, aumenta a secreção de ácido clorídrico no estômago e aumenta a possibilidade então de refluxo gastroesofágico, e o refluxo gastroesofágico piora ainda mais a faringite, a rinite, a sinusite e a bronquite ou asma. Tá? Então a gente tem que, de certa forma, entender que o tratamento da asma ele deve ser feito concomitante à avaliação das vias aéreas superiores e também do estômago. Tá? Então até aí eu já matei essa. Em relação ao diagnóstico específico do pulmão, você pode fazer uma prova de função pulmonar com o teste do broncodilatador. A prova de função pulmonar é uma prova que mostra a sua capacidade respiratória e vê se você teria um quadro restritivo ou obstrutivo. Mas muitas das vezes o paciente, quando não faz a prova de função pulmonar com o teste broncodilatador, ou seja, faz só o sopro sem usar o remédio e fazer uma nova prova de função pulmonar, ele, de certa forma, acaba não tendo um diagnóstico preciso porque você acaba vendo aquele pulmão, os parâmetros daquele pulmão de acordo com a sociedade em geral e não de acordo com ele próprio, né? Porque muitas das vezes os padrões de normalidade da sociedade não são o normal daquele indivíduo. E às vezes aquele indivíduo que tem uma capacidade pulmonar boa, tem uma caixa torácica grande e tal, e consegue, de certa forma, soprar bem, ele pode alcançar os padrões de normalidade de uma população brasileira. Eu, por exemplo, tenho 1,93 m, eu tenho uma caixa torácica grande, né? Eu certamente vou soprar com muito mais intensidade do que a grande maioria da população, que tem uma estatura menor. Se eu for para os Estados Unidos, onde o pessoal tem uma estatura maior, certamente eu talvez, se eu tiver uma asma, talvez eu consiga, no primeiro sopro, já ser diagnosticado com um padrão obstrutivo. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, às vezes, eu vou lá, sopro e dá normal, mas não é o meu normal. O meu normal é acima mais. Então, por isso que a gente faz o remédio, o broncodilatador, o salbutamol, o Aerolim, para que todos saibam. A gente faz a primeira curva, o primeiro exame, fazemos a medicação e depois a gente faz outra curva. Então, se houve uma diferença para mais na segunda curva, mostra que o seu pulmão está doente porque ele respondeu ao remédio. Porque se de certa forma ele não realmente estivesse doente, ele não responderia ao remédio. Porque o pulmão só responderia se ele tivesse inflamado. Se ele não tivesse inflamado, então a segunda vez que você fizesse a prova de função pulmonar, após o uso do broncodilatador, a curva ela se sobreporia em cima daquela primeira. Tá bom? Então essa é a questão. Fazer uma prova de função pulmonar é muito importante. Tá? É importante também ver um hemograma completo, por exemplo, você vê como é que está o nível de eosinófilo, porque pode ser que você tenha uma asma eosinofílica. A asma eosinofílica, então, já são outras abordagens que a gente pode fazer, inclusive, no uso dos chamados anticorpos monoclonais. Você, quando faz um anticorpo monoclonal, você pode usar uma asma, suponhamos, um anticorpo monoclonal para uma asma grave de difícil controle, você usa um anticorpo monoclonal antirreceptor de IgE. Mas quando você tem uma asma grave de difícil controle com aumento de eosinófilos acima de 300, aí você já faz um anticorpo monoclonal antirreceptor de interleucina 5, que já é uma outra situação, entendeu? Então é bom fazer um hemograma, o teste alérgico é bom para ver se existe a possibilidade de sensibilização, uma asma alérgica, onde você tem sensibilização a ácaro, a poeira, a mofo e assim por diante. Está mais do que provado que uma vacina, uma imunoterapia específica, com extratos alergênicos padronizados, feita especificamente de acordo com o teste alérgico, se você tiver sintomas, diminui muito o consumo de remédios. Ou seja, você consegue diminuir a dose dos remédios e também o tempo de duração que você vai fazer aquele remédio. Até porque os remédios broncodilatadores, o Alenia, ele é um composto de um broncodilatador com corticoide inalatório, se utilizado a longo prazo, ele pode causar um fenômeno chamado taquifilaxia. O que seria taquifilaxia? Seria
justamente o organismo acostumar com o remédio. Você de tanto utilizar o bronquilatador, você acaba então tendo uma diminuição na produção dos receptores beta-agonistas e isso faz com que o paciente, com o passar do tempo, acabe não respondendo adequadamente ao remédio. Mas isso é muito tempo, isso não é de uma hora para outra. Esse Alenia, ele já é utilizado, é um excelente remédio, ele é utilizado para que você use durante longa data, mas o objetivo do tratamento da asma é que você, aos poucos, vai retirando o remédio, mas sempre com a indicação médica e sempre com a avaliação de uma prova de função pulmonar para ver se dá tempo, dá você ir retirando pelo menos o bronquilatador, entende? Que é um dos componentes do Alenia e mantendo somente o corticoide inalatório, tá bom? Então é basicamente isso. Eu acho que você tem que, de certa forma, ver isso de forma mais holística. Precisa primeiro investigar se existe alguma comissão nas vias aéreas superiores, tá? Não colocar a culpa no Alenia, que o Alenia não está funcionando, não. Às vezes você está com alguma coleção nas vias aéreas superiores, alguma coisa assim, que precisa ser corrigida, que está causando gotejamento pós-nasal, que se você limpar isso aqui, melhor aqui. Tá? E também o estômago também, ver se você está com uma gastrite, uma azia, alguma coisa mais específica antes de você, de certa forma, tentar trocar o Alenia. Busque um colega, a gente coloca a telemedicina à sua disposição, 21 99374 2042. Você pode entrar em contato com um dos nossos médicos, eles estão preparados a fazer um bom diagnóstico para você, porém, é importante que se você tiver um médico assistente, o seu médico assistente sempre é a melhor opção, porque ele lhe conhece mais tempo e tem os relatos, tem justamente o histórico seu mais preciso. A gente vai começar do zero, tá bom? Se você realmente quiser começar do zero, você comece conosco. Em relação ao Covid-19, é importante, que eu até tinha esquecido isso, em relação ao Covid-19, não sei se você pegou. Se você por acaso pegou, supostamente, eu falei 3 vezes, para não ser mal interpretado, supostamente, a gente utilizando como outros modelos de infecções virais, como na gripe, por exemplo, do vírus sincicial respiratório que causa a bronquiolite, o vírus da gripe, esse vírus sincicial respiratório, eles têm a capacidade de induzir uma resposta chamada resposta T2. Então, você já ouviu falar naquela gripe mal curada que evolui para falta de ar? O paciente pegou uma gripe, pelo vírus influenza, por exemplo. Aí ficou bastante tempo tossindo, mesmo depois que todos os sintomas da gripe foram embora, mesmo depois que a dor no corpo, a febre, o calafrio, tudo foi embora, ficou com sintomas, apresentando sintomas de tosse persistente. A gripe já foi embora, não tem mais nada, mas ficou justamente um efeito colateral de determinadas proteínas do vírus que induzem uma chamada reação TH2 e mais recentemente a gente chama de reação T2, que você acaba tendo a produção de anticorpos que causam alergia, levando a asma, os chamados anticorpos da classe IgE, tá? Interleucinas 4, 5 e 13, que levam então a um processo de asma alérgica, tá? Então, supostamente com o Covid-19, isso pode ser uma realidade também. Ainda não tem muito estudo ainda que mostre, mas a gente pensa que um paciente que pega o Covid-19, alguns podem também induzir um processo de asma brônquica a longo prazo, mas mais estudos precisam ser feitos e pode ser que justamente depois que você pegou o Covid-19, houve uma exacerbação do seu quadro asmático e, consequentemente, você precisou então começar um tratamento, tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço.